Gênesis 29, versículo 21, a gente vai dividir essa aula em algumas etapas, então tá aí. Primeira etapa vai do verso 21 ao verso 30, que é Jacó sendo enganado pelo próprio tio. E eu convido os irmãos a acompanharem a leitura para a gente conversar um pouco mais sobre isso durante a nossa aula. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. É interessante esse texto, porque esse texto vai mostrar como Deus trabalha. A gente falou aqui umas 2 semanas atrás de como Jacó saiu da casa dele. E se os irmãos lembram bem, Jacó saiu enganando o pai, saiu enganando o irmão, para tirar vantagem da situação e herdar a bênção da primogenitura para ele. E é interessante que agora, no casamento, num evento grande, casamentos eram eventos gigantescos, de festas grandiosas, que duravam aí semana de festa. E Jacó está lá com todos os homens da cidade, então todo mundo literalmente estava na festa de casamento de Jacó com Raquel. Mas é interessante como depois da festa, na hora da consumação do casamento, não é Raquel que deita com Jacó, e Jacó consuma o casamento não com Raquel, mas com Lia. Isso traz uma pergunta interessante, que lendo sempre fica a mesma pergunta para mim. Eu quero conversar com os irmãos para a gente tentar achar uma resposta plausível. Como Jacó não reconheceu a mulher que ele estava deitado? Porque, convenhamos, você consegue reconhecer pessoas mesmo à noite. Mesmo sem enxergar o rosto da pessoa, você sabe quem está vindo. Como Jacó foi enganado? Ou como Jacó não reconheceu que não era Raquel e sim Lia? Importante 2 coisas aqui. Primeiro, o que marca a consumação do casamento, então, naquele período, e para as escrituras de modo geral, não é simplesmente você falar o sim na igreja, mas é consumar o fato através do ato sexual. Por isso que isso é tão importante, precisa ser tão combatido, e a gente combate tão pouco ultimamente. A gente às vezes faz vista grossa para banalidade com que o ato sexual virou no Brasil, de modo que já não assusta mais, muitas vezes, alguém falar que teve vários parceiros durante a vida. Já ficou tão rotineiro a coisa, que já não assusta mais, ou não assusta como deveria assustar. Só que quem pratica disso comete uma banalização terrível quanto ao casamento e ao que Deus determinou, de a gente casar, e o sexo serve para
para ser usufruído dentro de um contexto, que é o casamento. Fora dele, é pecado. Tanto é assim que a Bíblia vai usar isso como a consumação de fato. Olha, a gente fez, então a gente é casado. A festa foi com Raquel. Entenda, Raquel era a noiva do casamento aqui. A festa, o banquete, era Jacó casando com Raquel. No ato, Jacó casou com Lia. Acabou Raquel. Obrigado, Raquel, pela festa maravilhosa, mas a minha esposa agora é Lia. Por quê? Porque foi com ela que ele coabitou ali depois do banquete. Então provavelmente Jacó não reconheceu porque estava entorpecido pelo álcool. E aí quando ele viu Lia, nem viu Lia provavelmente, ele só viu Lia lá deitada, achou que era Raquel. E o estrago foi feito, porque a mulher de Jacó agora, ainda que ele case com Raquel, ele vai cometer um pecado daqui a pouco, mas a mulher de Jacó agora é Lia, que a esposa, ainda que ele ame mais outra, mas a esposa oficial de Jacó, ainda que Raquel seja tratada como esposa oficial, mas a primeira mulher dele é Lia, e Deus vai abençoar o ventre dela, não sem motivo, mas porque ela é a mulher de fato. Porque de verdade não importa o método, pode ser que tenha acontecido um doping também, porque Labão estava arquitetando o plano. Por isso que eu digo que quando ele viu Jacó, soube que era Jacó que estava lá, quem era Jacó, ele nunca teve afeto por Jacó, assim, de tio e sobrinho, falar, não, esse é meu sobrinho, como eu amo. Talvez um pouco no começo, mas depois eu acho que ele começou a pensar mais com o bolso do que com o coração, assim. Falou, há 7 anos vai trabalhar para mim, esse homem vai ser abençoado. Ele conhecia o pai e o avô de Jacó. Ele é da família. Os irmãos lembram aí que ele é sobrinho neto de Abraão, sobrinho de eles são tudo primo ali. Então ele conhecia a fama, conhecia a fortuna, e ele viu talvez uma oportunidade de ouro de ficar ainda mais rico às custas do sobrinho. Então, por isso que ele fala, você trabalha 7 anos para mim? Mas eu não vou perder a boquinha não. Toma Lia. Por quê? Porque eu vou garantir mais 7 anos quando ele casar com Raquel agora. Então, 14 anos Jacó ali trabalhou para sustentar Labão. Sustentar Labão não, mas para enriquecer Labão. Só que é interessante como o texto termina, porque isso é significativo para entender os filhos, tá? Isso é significativo para entender os filhos. Como o verso 30 termina. Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Nunca Jacó escondeu que tinha um amor, e que esse amor era Raquel, e que Lia foi só uma obra do pai dela na vida dele. Jacó nunca fez questão, pelo que parece, de esconder que o grande amor da vida dele era Raquel e ponto final. Só que a mulher dele vai ser Lia, e Deus vai abençoar o ventre de Lia, e vai ser de Lia, como a gente verá aqui, vem principal linhagem de Jacó. Do verso 31 do capítulo 29 até o verso 26 do capítulo 30, a Bíblia fala, e Moisés vai tratar agora sobre os filhos de Jacó. E diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, olha que interessante, vendo o Senhor, já começa prestando bem atenção, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterido, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse, agora, desta vez,
se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso se chamou Judá e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos, teve ciúmes e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. A Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e lhe deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Áser. Foi Rúben nos dias da ceifa no trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me as mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomaras também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou-se Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Passou um tempo maior que 7 anos, provavelmente, para ter esse tanto de filho assim, até para Lia se recuperar, coitado, que era só ela teve 6. Mas o que os irmãos podem ver é uma disputa que acontece entre Lia e Raquel, e Deus vê a situação de Lia, porque Raquel desprezava Lia. O texto no versículo 30 diz: Jacó amava Raquel, então Jacó desprezava Lia. E Deus vê essa situação e faz fecunda Lia, ao passo que ele fecha o ventre de Raquel durante um tempo, até Raquel, depois ela consegue ter um filho, segundo, quando morre, mas aí é um papo mais para frente. Mas é interessante que não só como Raquel trabalha, Raquel, melhor dizendo, Lia, faz as coisas, mas o propósito pelo qual ela tem o filho, a disputa para ver quem era mais amada, a disputa pelo marido. É engraçado que o foco de Lia em ter filho é atrair Jacó. Sabe a mulher que o marido está brigado com ela, aí o marido ameaça de separar, aí ela vai lá e engravida para segurar o marido? É mais ou menos isso aí que Lia está fazendo, só que em tempos antigos e com propósitos diferentes. Falando assim: não, eu quero que meu filho, meu marido aqui, venha mais para perto de mim, então vou ter filho a rodo aqui. E ela começa assim. Por isso que vem Rúben, e Rúben é o primeiro dos filhos,
E Ruben, que significa eis um filho. Ben é filho, eis um filho. E ela teve com o propósito de achar que assim Jacó amaria mais a ela do que a Raquel. Depois ela tem um segundo filho que é Simeão, que significa ouvido. Ou seja, Deus, ela continuava pedindo para Deus para ter filho, para Jacó amar ela, e aí ela foi escutada por Deus, ela teve um filho, só que Jacó não amou ela. É interessante como o terceiro filho, Lia, muda. E Lia não tem o terceiro filho por conta de Jacó, mas Lia tem o terceiro filho para louvar a Deus. E se você voltar lá no versículo, qual que é o versículo aqui certinho? Aqui, o terceiro filho ainda é para juntar a mulher, o marido, é Levi. O quarto filho, Lia não tem mais para juntar o marido. Lia tem para adorar a Deus. A Levi significa mãe de 3 filhos, tá? Só isso. E no quarto filho ela tem um filho para louvar Israel, tanto que o significado do nome é louvor, e esse filho é Judá. Por que é importante isso? O descendente de Israel depois, que vai manter a descendência, vai vir desse filho. Não vai ser Ruben, não vai ser Levi, não vai ser Simeão. Simeão primeiro, Ruben, o segundo é Simeão, o terceiro é Levi, o quarto é Judá. E é engraçado que nem é só dos filhos de Lia que vem, porque o último filho de Raquel, ele vai ficar dentro de Judá. Claro que Judá é uma tribo bem maior, vai ser a maior tribo de Israel, mas por várias questões isso vai acontecer. E algumas coisas me falam muito para mim do porquê Judá é escolhido. Mas por que Judá? Simeão mata, se vinga, trai o pai do povo que vai pegar a irmã dele daqui a pouco. Levi vai ser separado para o sacerdócio. O primogênito de Israel vai se tornar Judá. E Judá vai assumir esse papel quando lá no Egito foi bem falado. Benjamim, Judá peca também, a gente vai ver Tamar e Pérez daqui a pouco, ele fazendo besteira com Tamar. Mas quando Benjamim é retido no cativeiro, e José não quer liberar Benjamim, Judá assume o papel de eu sou o mais velho aqui, fica comigo. Isso é importante, porque depois Judá vai receber as bênçãos de Jacó e vai vir um leãozinho da tribo de Judá. Mas mais para frente isso vai chegar. Mas eu quero destacar aqui que desde o começo Judá já parece ser diferente dos irmãos. Desde aqui, Judá veio para ser diferente dos irmãos. Todos os filhos de Lia para competição, todos das concubinas para competição, os de Raquel para competição, menos Judá. Judá veio para louvar o Senhor. Isso de algum modo vai ser até interessante depois para o propósito de vida deles assim. Você pega, por exemplo, Dan, e é interessante porque Dan vai dizer assim: olha, Deus me fez justiça. E depois você vai ver que de Dan vem o maior juiz de Israel, que é Sansão. Vem o mais, se não o melhor moralmente falando, mas o mais icônico dos juízes de Israel, que é Sansão, que vem da tribo de Dan. Então, de algum modo, desde o nascimento assim, o destino das tribos estava fadado de algum modo assim. O propósito com que eles nascem,
o jeito que eles são tratados, tudo isso vai culminar no que as tribos depois se tornam mais para frente. Então é maldição hereditária. Não, não é. Só continuou. Meio que parece que ali já estava meio que determinado que cada reunião de tribo ali seria, e que o povo que habitasse naquela região ali da nação de Israel seria. Mais ou menos, claro. Né? Nem todo mundo em Aser era feliz, por exemplo, mas uma tribo mais ao norte, Naftali mais ao norte, que fazem parte depois desse povo mais briguento, que vai ter ciúme depois dos irmãos do sul e vai matar os irmãos do sul ali, vai tentar matar, né? Não consegue, mas vai começar uma guerra com os irmãos do sul. Interessante também que Raquel pede as mandrágoras de Rúben. Isso é importante, por quê? Porque mandrágora tinha a ver com um mito na época lá de que era uma fruta afrodisíaca que liberava o ventre. Então, por isso que Raquel e Lia fazem a troca. Lia troca a mandrágora para ter a atenção do marido. E é interessante o que Jacó vira. Jacó vira, com perdão da palavra, meus irmãos, espero que os irmãos me perdoem se acharem ofensiva a palavra, mas Jacó vira um garoto de programa, porque ele literalmente é pago para ter relação sexual com Lia. E provavelmente nessa época, depois que Lia para de ter os filhos, Jacó volta a ficar só com Raquel. Por isso que Lia aceita fazer o acordo com Raquel. E Raquel quer as frutas para quê? Para ver se libera o ventre dela, para ela ter os filhos com Jacó. Só que nenhuma alcança e nem outra alcança o que quer. Que a mandrágora não libera o ventre de Raquel e Lia também não tem a atenção do esposo, mesmo tendo outro filho e mais uma filha. Então Raquel mais para frente só vai ter um filho, José. E aí quando tem José, Jacó fala, talvez pensando, a mulher que eu queria que tivesse um filho, teve um filho, agora eu posso voltar para casa. E ele pede para Labão para voltar para casa, para voltar para a terra dele, e aí ele conversa com Labão, e aí do versículo 27 ao 43 é essa conversa, que eu vou ler rápido. Interessante ver essas lições, porque isso mostra de forma prática quão importante é cuidar da família. E como Jacó, apesar de tudo, cuidou mal da família. Isso resultou em problemas posteriores também. Porque ele vai ter um filho que literalmente 2 filhos não estão nem aí para o que ele fala. Um mata todo mundo, mesmo ele mandando não matar, e o outro dorme com uma das concubinas dele, mostrando que não estava nem aí. Mais para frente mostra isso, que os irmãos vão ter ciúme de José. Até aqui não, mas mais para frente eles têm ciúmes de José. Só que é interessante que eles vão fazer coisa errada com José, a gente vai ver, e depois eles começam a proteger o mais novo, que é o irmão de José, Benjamim. Mas mais para frente a gente cuida disso. Mas mais para frente a gente vai tratar disso, até para falar de Judá. Porque na história de José, desde o começo, Judá vai ser importante. Porque se tem alguém que não queria mandar José para o Egito, é Judá. Mas um filho mata, antes do evento de José, Dina se envolve lá com o rapaz da região. A gente vai ver esse texto em Gênesis 34. Eles coabitam com Dina, só que se apaixonam por ela, o príncipe. Aí Jacó faz um acordo e um dos filhos está nem aí para o acordo, vai lá e mata toda a cidade. Traiu o pai. O outro vai pegar a mulher do pai. Traiu o pai também. Então, cuida da família. Cuide da família. Principalmente você, homem. Cuide da sua família. Cuida da esposa, cuida dos filhos.
É claro que o seu filho pode ter a melhor educação do mundo e mesmo assim vai da vontade de Deus também. Mas muitas vezes é omissão nossa em algum caso, em muitos casos. Na maioria deles, eu diria. Quando precisou conversar, não conversou. Quando precisou repreender, não repreendeu. Quando precisou estar presente, não esteve. Quando precisou ser padrão, não foi. Porque isso tem consequências. Mas não vai perder a salvação. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Mas é o que Paulo diz, de Deus não se zomba. Aquilo que você colhe, aquilo que você planta é isso que você colhe. Não adianta querer plantar pepino na infância da criança e querer colher abóbora quando ele for adulto. Ele vai dar pepino. Então, cuide da sua família. Não seja igual Jacó, omisso quanto a isso. Porque dá problema depois. Dá problema. Isso é um fato, dá problema. Eu sei também que a gente não vai conseguir ser perfeito, só que o que você conseguir fazer, faça. É isso que eu quero dizer. Você não vai ser o pai perfeito, você não vai ser a mãe perfeita, e tudo bem. A gente é imperfeito, infelizmente. Só que o que você conseguir fazer, faça. Seja o modelo, seja o padrão, seja o exemplo dos seus filhos, para que eles cresçam. Lembra que Deuteronômio diz: ensina a criança nos caminhos do Senhor, para que quando ela cresça, não se desvie. Então, meus irmãos, daqui a pouco, talvez a aula que vem, a gente termina Jacó, e aí o foco vai passar a ser os filhos de Jacó. E aí por isso que vai ter capítulo sobre Dina, sobre Judá, José tão grande, porque o foco passa a ser os filhos, esses filhos que Jacó teve. 27 do capítulo 30 até o versículo 23, Labão e Jacó fazem um pacto e diz assim: Labão respondeu: achei mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como venho te servindo, como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vida foi aumentado grandemente. O Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderam por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros, entre as ovelhas, que se for achado comigo será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, que seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou à mão dos seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plântano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e no bebedouro, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas às vistas no rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas de servos e camelos e jumentos. Jacó fala assim: eu vou voltar para minha casa. Labão fala: não faça isso. Quanto você quer que eu pago? Isso mostra o quê? Que Labão sabia que tudo que tinha era decorrência de uma bênção que Jacó recebia, e não necessariamente ele. Que ele era abençoado por conta de Jacó.
e não por conta do relacionamento dele com Deus. Então ele fala: dá o teu salário que eu pago. Só que é interessante como Jacó aqui provavelmente lembra da aliança e fala: olha, é hora de trabalhar pela minha casa, eu estou voltando para a minha terra. E eles fazem um acordo. Então Labão fala assim: o que eu vou te dar? E Jacó fala: nada, eu quero fazer um acordo com você. Pega todas as ovelhas do rebanho. Labão ficou riquíssimo após a chegada de Jacó. Pega todas as ovelhas do rebanho, todas que forem brancas, ou todas que forem puras de algum modo assim, seja branca, seja negra, é sua. Agora, se vier manchadinha, listrada, ou com pintinhas no corpo, manchinhas no corpo, essas são minhas. Labão falou: tá bom, amanhã você passa lá e pega. Amanhã não necessariamente, né? Semana que vem você passa lá e pega. O que Labão fez? Já que é assim, ele pegou todas as malhadas, todas as pintadas e falou assim: ó, meus filhos, tô para vocês. Só que os filhos deles moravam lá em São Paulo. E eles estavam aqui, mais ou menos. Falou assim: ó, cuida aí. Quando Jacó chega, não tem mais ovelha. Não tem mais filho, não tem mais nada dele ali. Só tem ovelha de Labão. Ou seja, mais uma vez, Labão foi sem vergonha. Mais uma vez ele enganou Jacó. E Jacó foi injustiçado aqui por Labão, mesmo sendo casado com duas filhas de Labão. Mostrando que o pai das meninas não estava preocupado com as moças. O sogrão estava querendo lucrar em cima de Jacó. Qual que é o problema? Deus do rebanho de Labão só começou a mandar salpicado, não tinha nenhuma. Aí eles começam a parir lá. Só manda salpicado e malhado, só salpicado e malhado, só salpicado e malhado, só salpicado e malhado. Ao ponto em que Jacó começa a escolher as ovelhas que ele quer. Então ele fala assim: essa ovelha é forte, essas daí eu quero. Essas ovelhas fracas aí pode deixar para lá. Mostrando como Deus abençoava a vida de Jacó. Olha a jornada de Jacó. E aqui é a virada de chave. Porque agora Jacó foi enganado, foi vítima de um golpe, de novo. Mas Deus abençoou o patriarca. Deus abençoou Israel. Deus abençoa Jacó. E mesmo ele sendo vítima de um golpe, Deus o abençoou de tal modo que agora só vem ovelha salpicada aí. Só vem ovelha listrada. E a Bíblia diz que Jacó sai das terras de Labão rico. Não dá para saber qual ponto de riqueza, tá? Talvez tão rico quanto o avô dele, Abraão. Lembra, ele vem de uma família rica, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, chega em Labão sem nada para oferecer a não ser trabalho. Ele está saindo dessa jornada em Harã com todo o dinheiro possível aí para ele, mas e as gerações futuras dele. Cheio de escravos, cheio de animais de todas as espécies. E agora eles vão começar a jornada de volta para casa, mas sem antes ter que lutar com a família, o resto da família de Labão, que, como a gente vai ver mais para frente, começa a falar: ele está roubando a gente. Ele foi roubado e acusado de roubar ainda. Mas mais para frente a gente conversa sobre isso. O que eu quero dizer, para a gente encerrar nossa aula hoje, que já deu o horário. Primeiro, talvez a grande lição do texto é: mesmo se te boicotarem, mesmo que puxem o tapete, mesmo que golpeiem, mesmo que te deem um golpe, mesmo que fraudem você, calma o coração,
que Deus ainda te abençoa. Não importa o que as pessoas vão fazer, elas vão fazer. Ah, porque eu não esperava. Errou por não esperar, tinha que esperar. Pecador do outro lado, tem que esperar qualquer coisa vindo do outro lado. Por isso que até por isso a gente se frustra e não perdoa as pessoas, porque a gente espera sempre o melhor. E é pecador, então tem que entender que vai errar também. Vai falhar, vai fazer coisas erradas contigo. Só que mesmo se fizer, você não precisa tomar vingança por si mesmo. O Deus vingador é o nosso Deus. Ele não pediu para ninguém se vingar. Ele falou, deixa para mim que eu vingo vocês. A nossa questão é, se tudo isso acontecer, continua fazendo, porque Deus continua abençoando. E saiba, tem muita gente por aí sendo abençoada por conta de vocês. Tem gente sendo abençoada por sua causa, porque Deus abençoa você, e por abençoar você, Ele abençoa seu patrão, Ele abençoa sua família, Ele abençoa seu marido, Ele abençoa seus filhos, Ele abençoa sua mulher, Ele abençoa seus amigos, Ele abençoa o mundo de modo geral. Por que Deus não acabou com o planeta Terra ainda? E nem com o universo? Porque os filhos dele ainda moram aqui. Mesmo com tanto pecado, ainda tem filho dele aqui. Por que ele manda chuva e sol sobre ímpios? Porque isso vai abençoar os filhos dele no fim. Então não perca isso de vista. A gente às vezes gosta de ser justiceiro e fez coisa errada comigo, eu vou lá e vou... Você pode ir atrás dos seus direitos e deve ir atrás dos seus direitos. Mas a questão é que você não precisa querer se vingar de ninguém, porque Deus vai abençoar, continuar abençoando sua vida. Talvez não abençoe mais a vida do cidadão, porque você não está mais lá. Então você não precisa tomar vingança. O Deus vingador é o seu Deus, não você. O Deus que faz justiça é o nosso Deus. Ele não chamou ninguém para fazer justiça no lugar dele, não chamou ninguém para vingar no lugar dele. Ele vai fazer. Então, mesmo se te defraudarem, como fizeram com Jacó, continua firme na fé, que Deus continua abençoando. E que Deus use esses momentos também para aumentar a fé. Imagina como Jacó saiu daquela situação. Fui roubado. Aí do nada ele começa a ver só ovelhinha salpicada nascendo. Ah, só tem ovelha branca aqui ou negra aqui. E agora, o que eu faço? Aí ele só começa a ver as malhadinhas nascendo. As brancas com manchinha marrom nascendo. Fala assim, opa. E não é uma não. Todas nascem assim. Imagina a fé dele depois disso. Que não teria acontecido se ele não tivesse sido defraudado. Então Deus faz com que passemos por certas coisas, não por maldade. Nossa, como Deus foi mal com Jacó. Não, Deus estava trabalhando no coração de Jacó, para que Jacó voltasse como o grande patriarca de Israel. Toda essa jornada, todos esses anos, Deus trabalhou no coração de Israel, de Jacó, para que ele saísse como o que rouba e vai terminar a jornada de volta como o homem que lutou com Deus e que foi abençoado. E que teve o nome mudado de enganador para homem de Deus. Então confia no Deus que guia a sua história aí. Não é nada por acaso e nada sem propósito. Ele tem um propósito para tudo e a gente precisa continuar tendo fé, que mesmo assim Ele vai abençoar.